Olá, pessoal. Vamos falar aqui. Meu nome é Thaís e a gente vai falar sobre o trabalho, né, sobre o artigo que a gente fez para publicação no Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. O trabalho foi feito por mim, Thaís Reis Silva Rocha, em conjunto com 2 professores doutores da Universidade São Judas, dentro do programa de mestrado em Engenharia Civil. Professora Ana Paula e professor Renan Piccolo. Então, o nome do trabalho é Relação entre Transporte Metroviário e as Metas das ODS da Agenda 2030, uma revisão bibliográfica. Então, aqui a gente traz uma introdução rápida do artigo, né, que a gente fala aí sobre transporte público e o desempenho dele dentro do papel essencial no planejamento urbano e o impacto do transporte sobre trilhos na qualidade de vida de milhões de pessoas e na população. O crescimento acelerado das cidades é automaticamente a necessidade de transporte coletivo, facilitando, né, e trazendo benefícios para a mobilidade sustentável. Os sistemas, né, o quanto são fundamentais, e aí a gente traz aqui até uma referência, são sistemas fundamentais para mitigar congestionamentos, reduzir emissões de gases de efeito estufa e melhorar a acessibilidade urbana. Além de questões de segurança e infraestrutura, né, também a gente frisa bastante, é necessário incentivar o transporte público coletivo em detrimento do individual, né, isso por todas as questões até citadas no item anterior, com a emissão dos gases do efeito estufa e a melhoria da acessibilidade urbana. Aí a gente traz isso, né, e faz uma relação direta com o impacto social, econômico e ambiental do uso do transporte coletivo, do uso do metrô nos grandes centros, e o que isso fica ligado aí com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né. Reforça também a perspectiva ao analisar o impacto do transporte urbano e o desenvolvimento sustentável. Aí, qual é o grande objetivo, né, o objetivo do nosso artigo? Foi investigar a relação entre transporte metroviário e as metas dos Objetivos de Desenvolvimento da ONU, as ODS da Agenda 2030. Então, qual é a relação, né, do uso do transporte coletivo metroferroviário com a Agenda de Desenvolvimento da ONU a partir de uma análise feita em uma revisão bibliográfica? Aí eu trago aqui a metodologia, né, como a gente fez esse curso metodológico para chegar nessas respostas. Então, o percurso metodológico, né, trata-se de uma revisão sistêmica, utilizando o método de revisão bibliográfica. Nós escolhemos e usamos a base de dados Scopus. O objetivo, de fato, foi investigar a relação entre transporte metroviários e as metas. Aí a gente também contextualiza, né, que o objetivo de ter usado a base de dados Scopus por ser uma base que tem diversidade de coberturas de pesquisas em diversas áreas do conhecimento, e aí inclui engenharia, ciências sociais, saúde, tá? Então foi importante que a gente também trouxesse uma diversidade para nossa base de informações. E aí a gente tem a pesquisa aqui em 2 momentos, né, eu traduzo um pouco aqui para vocês. Então, no primeiro momento, a gente fez uma busca utilizando 3 palavras-chaves, né, Subway and SDG and or Urban Mobility, né, or Sustent. Então, sustentabilidade, metrô, a sigla de ODS, mobilidade urbana e sustentabilidade. A gente usou a palavra inglesa para trazer amplitude nos resultados. E aí, como resultado, nós identificamos 34 artigos públicos e selecionamos 10 artigos públicos mais citados, né, nesse primeiro momento. Então, a gente pegou esses 10 primeiros artigos a partir desta busca, usando essas palavras-chave, encontramos 34 artigos e separamos os 10 artigos mais citados públicos publicados. No segundo momento, nós utilizamos a mesma base, tá? Sempre utilizaremos a mesma base, que é a base Scopus, e realizamos a pesquisa com outra ordem de palavras-chave. Então, aqui nesse momento, a gente usou Subway and Urban Mobility and Sust. And Sust. Então, 3 palavras, né? Metrô, mobilidade urbana e sustentabilidade. E aí, nesse momento, nós conseguimos
levantar 12 artigos, né? E os 12 foram analisados em sua totalidade. Como que nós analisamos esses artigos? A gente fez a leitura dos objetivos, do resumo, objetivos, resultados alcançados e a metodologia para determinar quais seriam incluídos e excluídos da nossa pesquisa a partir do critério que a gente adotou. Então, aqui a gente adotou o critério de inclusão e exclusão. Então, os artigos que ficaram dentro da nossa pesquisa foram artigos que, dentro do seu objetivo, metodologia, tinham algum alinhamento com um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento da Agenda 2030. Então, a gente teve ali, então, aqueles 22 artigos separados em 2 momentos de pesquisa, e os artigos que tinham esse viés, que combinavam com alinhamentos com pelo menos um dos 17 objetivos, a gente trouxe para dentro da pesquisa, tá? E excluímos todos os que não fazia parte ou que não tinha relação direta com os desenvolvimentos, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Os ODS. Aí eu fiz um esboço aqui em cima, né? Que a seleção dos artigos considerou apenas aqueles que apresentavam conexão com um ou mais de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento. E aí, a partir dessa seleção, então, nós selecionamos, né, fizemos a leitura, selecionamos, e aí a gente começou a mapear quais ODS eram mais frequentes dentro dos artigos que a gente selecionou. Então, selecionamos os artigos, fizemos leituras, selecionamos os artigos, e a partir daí a gente começou a mapear qual artigo, quais ODS os artigos se conversavam, né, tinham correlação. Então, esse artigo falava sobre esse assunto estava dentro de qual objetivo a partir das metas. E aí a gente chega no número, né? Aqui eu coloquei aqui para ilustrar o fluxograma metodológico, então a gente parte ali de análise sistêmica, né, de objetivo, então análise sistêmica da pesquisa 1 e análise sistêmica para pesquisa 2, mesma base de dados, número de artigos selecionados, os critérios de inclusão e exclusão, e a apresentação das ODSs que mais se destacavam a partir dessa análise. E aí o que a gente chega, né? A partir desse curso metodológico, da leitura desses artigos, da escolha das palavras-chave, a leitura dos artigos, né? O que a gente chegou. Então, com o objetivo de mapear as ODS relacionadas ao transporte, sua intersecção com sustentabilidade e manutenção de estruturas e a Agenda 2030, realizou-se, né, então, uma revisão bibliográfica, e vale destacar que é muito importante essa observação, que é até inquietude para a escrita desse artigo, né, que nenhum dos 17 ODS, eles são direcionados para transporte, não é o tema crucial. Na verdade, não é que não seja um tema crucial, não tem uma ODS, um objetivo específico para transportes. Porém, transporte é um tema central de políticas públicas urbanas globais, né? Então, é importante que a gente encontre lacunas para que transporte esteja linkado com mobilidade urbana dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Então, a revisão dos 16 artigos selecionados permitiu que a gente encontrasse tópicos diversos de relevante sobre a mobilidade urbana, né? Aí também coloquei aqui a amplitude dos estudos, né? Então, a gente encontrou integração de metrô com o cotidiano, destacando sua relação com infraestrutura, ciclovia, a promoção de um transporte sustentável e acessível. Então, a gente conseguiu encontrar, dentro da leitura dessas pesquisas, muita conexão com vieses que estavam totalmente linkados com os objetivos da ONU, Desenvolvimento Sustentável. E aí a gente traz aqui quais foram os objetivos, quais foram as ODSs mais citadas nos artigos revisados, né? Aí eu trouxe um quadro que mostra que são, nesse primeiro momento aqui, a gente tem o primeiro momento de pesquisa, quais foram os 10 artigos selecionados, tudo que está grifado aqui com esse cinza um pouco mais azul foram artigos excluídos, e os artigos que estão aqui nesse primeiro com o nome, e aí no segundo quadro ao lado, quadriculado, são as ODSs que ele tinham correlação. Então, por exemplo, na minha pesquisa, no meu primeiro momento de pesquisa, a minha primeira leitura ela não foi inclusa, porque ela não teve conexão com um dos 17 objetivos. A minha segunda leitura ela foi inclusa, e o artigo e o tema desse artigo ele tinha correlação com o ODS 9, o ODS 11 e o ODS 12.
E assim sucessivamente até que a gente chegasse num volume, aí num resultado de quais ODSs mais se destacavam dentro dessa pesquisa. E aí a gente chega aqui, né? Então, para preencher a lacuna, foi realizada uma análise quantitativa das ODSs mais citadas nos artigos revisados. Então, aqui a gente tem a ODS 1 não teve nenhum artigo, ODS 2 não teve nenhum, a ODS 3 tivemos sete artigos, a ODS 4 nenhuma, 5 nenhuma, 6 nenhuma, ODS 7 2 artigos, ODS 8 um artigo, ODS 9 4 artigos, ODS 10 3 artigos, ODS 11 15 artigos, ODS 12 5 artigos, a ODS 13 2 artigos, ODS 14 nenhum, ODS 15 um, ou ODS 16 nenhum e 17 nenhum. E aqui embaixo a gente tem um quadro em percentual. Então, a ODS 11 representou 37,5% de relevância dentro dos 16 artigos lidos. A ODS 3 representou 17,5% de relevância. E assim sucessivamente nesse quadro aqui explicativo. E aí, enquanto os resultados finais, a ODS que mais se destacou, ODS 11, cidades inteligentes e sustentáveis, está totalmente relacionada com a mobilidade urbana, sustentabilidade, urbanização inclusiva e sustentável, capacidade de planejamento e gestão perceptiva de assentamentos urbanos. Ou seja, a ODS 11 se destacar dentro dessa pesquisa acaba não sendo uma surpresa, haja vista que cidades inteligentes e sustentáveis está literalmente envolvido com mobilidade urbana, com conceito de transporte coletivo, deixar a cidade o mais sustentável e inclusiva possível, né, para a população. Então, a ODS que mais se destacou dentro dos artigos revisados, como aquele critério selecionado e que aquela ordem de palavras-chave destacadas, foi a ODS 11. Depois a ODS 3, né, que ocupa aí a segunda posição com 17,5%, e aí ela também traz todas as questões de qualidade de vida, mobilidade urbana, acessibilidade, né, redução dos impactos negativos à saúde. Então, se a gente tem um metrô que tem bastante funcionalidade, que leva as pessoas, né, trazendo aqui para a realidade da cidade de São Paulo, por exemplo. Às vezes as pessoas moram nas cidades metropolitanas, que são cidades ao redor da cidade de São Paulo, e aí moram nessas cidades, trabalham em São Paulo, na Zona Sul, por exemplo, e aí estudam no centro. Se não fosse, né, o metrô para essas pessoas, como que elas conseguiriam trazer mais qualidade de vida para sua rotina, trazer mais saúde, etc. N coisas. Então, também foi uma ODS que está presente e que faz muito sentido com a importância do sistema metroferroviário para a população dos grandes centros urbanos. Aí depois a gente teve a ODS 12, que é consumo e produção responsável, a ODS 9, que fala de indústria, inovação e infraestrutura, que está também muito linkados com obras metroviárias, assentamento urbano, planejamento urbano. E aí, a gente também aqui teve o ODS 10, o ODS 13, o ODS 7, que se destacaram em uma minoria, mas que também houve presença dentro da análise que a gente fez, né? A gente reforça que o ODS 1, 2, 4, 5, 6, 14, 16 e 17 não apresentaram correlação direta com os artigos analisados. Aqui eu deixo os nossos contatos, fico aí à disposição para perguntas no e-mail. A minha pesquisa hoje, né, ela traz muito sobre a importância do metrô nos grandes centros urbanos, assim como a importância das manutenções de estruturas civis que compõem os sistemas metroferroviários, e esse artigo aí veio muito desse trabalho que a gente vem trilhando. Fico à disposição, fica aqui meu e-mail e o meu contato. Obrigada.